Parte 2, meu amigo, da história de Portugal. Semana passada a gente já reagiu das origens até a independência e agora eu vou estar aqui comentando com você, meu amigo, da independência ao poderoso império, a parte 2 dessa história maravilhosa desse país incrível que é Portugal. O povo português tem muito orgulho de sua história, de suas origens. Não é sem motivo, que é uma história interessantíssima de vitórias, conquistas e é isso aí. Tá, caso você não me conheça, essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, professor e historiador, gosto de trazer pra você tudo que é culturalmente relevante aqui, tudo que é bom, tá aqui no canal do Johnny do Carmo, sempre com muito conhecimento, tá certo? E hoje vamos pra essa parte 2 aí que eu tô muito animado, mas antes deixa eu falar pra você, meu amigo e minha amiga, do trabalho da Muvol, que faz um trabalho de edição incrível, olha só esse vídeo aqui, cara, é um trabalho muito bom, é ou não é? E se você pode, sabia que você pode se beneficiar desse trabalho da Muvol também? Como? Simples. Se você tem um vídeo aí parado no seu smartphone, você acha que ele vai bombar, que ele tem potencial, manda lá pra Muvol que o Rafael dá um jeito pra você. Ele vai colocar uma trilha sonora, vai dar uma realçada na cor, sabe? Vai fazer uns cortes ali pra tirar aquelas partes menos interessantes e deixar só o que é necessário, só o que tem que ficar mesmo. Chama a Muvol, porque esse é um trabalho difícil. Pra você fazer sozinho pode ser, você consegue. Só que dá trabalho, leva tempo. Deixa com a Muvol que é mais rápido, é muito mais fácil e o precinho é muito bom. O Instagram da Muvol tá aqui na descrição do vídeo, é só você chegar lá e falar com o Rafael no direct e falar que você chegou até a Muvol através do canal do Johnny do Carmo, tá bom? Que aí você ganha um descontinho. Mas é isso aí. Agora vamos falar da história de Portugal, meu amigo. Eu tô curioso pra saber o que vai vir aí, o que vai acontecer aí depois desse período da independência. O que será que acontece depois que Dom Afonso Henriques torna-se rei de Portugal, hein? Então, vamos descobrir junto comigo, vem! Em 1139, Portugal se tornava independente e surgia então o Reino de Portugal. No vídeo anterior, vimos como foi todo o processo de formação do Reino de Portugal, desde o início da povoação da região onde o país está localizado. Nesse vídeo, vamos entender como o Reino de Portugal conseguiu a sua afirmação e como foi que esse pequeno reino isolado na costa oeste da Península Ibérica conseguiu se tornar o primeiro império global da história e um dos maiores de todos os tempos. É isso aí, e é mesmo. Agora é uma parte da história portuguesa que a gente aqui no Brasil já conhece um pouco melhor, certo? É já uma parte do império aí porque afeta basicamente o Brasil, né? O Brasil foi um dos territórios, o maior território ultramarino de Portugal foi exatamente o Brasil, né? Então pra gente é muito importante também essa parte da história portuguesa aí. Vamos ver o que vai vir, né? Como eu disse, eu não sou especialista em história ibérica, não sou especialista em história portuguesa. Eu sou apenas um historiador, um professor e que estudou, sim, até certa parte aí a história de Portugal, mas não com tantos detalhes, porque aqui no Brasil é muito difícil você encontrar um curso de história ibérica e obter campo para trabalhar com isso, né? Existem esses cursos, mas não são tão procurados assim, né? Mas vamos lá, com o conhecimento que eu tenho, olha, vale lembrar aí que eu não pesquisei nada, assim, exatamente nada para fazer esse vídeo, eu tô comentando com base naquilo que eu estudei, que eu tenho já de conhecimento prévio e vamos falando aqui do vídeo, né? Esse já é um vídeo um pouco mais longo que o vídeo que a gente viu na semana passada, então vamos lá, vamos começar, de vez em quando eu vou pausando aqui e a gente vai pontuando algumas coisas. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ao conquistar a sua independência em 1139, Portugal tinha praticamente a metade do território atual, mas a partir desse momento, o Reino de Portugal, com a ajuda dos cruzados, avança para o sul, a fim de reconquistar os territórios cristãos perdidos para os muçulmanos na Península Ibérica, e já em março de 1147, capturam a cidade de Santarém e 7 meses depois a cidade de Lisboa. Em 1162, os portugueses conquistam a cidade de Beja e em 1165, sob a liderança do cavaleiro Geraldo Sem Pavor, ou Geraldo o Destemido, os portugueses conquistam a cidade de Évora, consolidando as suas conquistas ao sul do Rio Tejo. Geraldo Sem Pavor, esse eu gostei, viu? Tinha visto inúmeros apelidos para personagens históricos famosos, mas Sem Pavor eu não tinha visto ainda não. Ou o Destemido, legal, hein? Em 1217, depois do cerco ao castelo de Alcácer do Sal, uma fortaleza muito importante para os muçulmanos,
os portugueses conquistam a fortaleza e dessa forma abrem caminho para o Algarve. Em 1229 é a vez das cidades de Elvas e Juromenha serem reconquistadas. A partir de 1234 são realizadas pela Ordem de Santiago, uma ordem religiosa militar, várias conquistas ao longo do rio Guadiana, nas regiões conhecidas como Baixo Alentejo e Algarve Oriental, e até o ano 1242 tinham conquistado várias povoações como Aljustre, Mértola e Távira. E em 1249, com a conquista da cidade de Faro, o último reduto muçulmano no Algarve, a parte portuguesa da Reconquista chega ao fim e o Algarve é anexado ao Reino de Portugal. Então o rei Afonso III se intitula Rei de Portugal e do Algarve, tendo a sua capital transferida em 1256 de Coimbra para Lisboa. Isso é interessante porque ele falar Portugal e Algarve me remete àquela história que já é a história do Brasil, quando após inúmeras pressões que a coroa portuguesa sofre, enquanto aqui no Brasil, já naquele período em que Dom João VI estava aqui com a família real, o Brasil foi elevado justamente a Reino Unido de Portugal e Algarve, né? Por isso que eu lembrei, achei muito interessante colocar isso daí aqui. E uma coisa que eu não tinha falado no vídeo anterior e que também continua nesse vídeo, mas eu preciso falar, é o caráter guerreiro que tem o povo português, né? A história de Portugal é recheada de guerras, de conquista de território, que é uma coisa que aqui no Brasil pouco se fala e que na história brasileira também não tem, né? São pouquíssimas guerras, né? Conflitos que marcam o território brasileiro ao longo de sua história. E são conflitos muito menores, né? A gente teve sim Guerra do Paraguai, tivemos participação nas guerras mundiais, principalmente na Segunda. O Brasil teve uma participação relativamente importante na Segunda Guerra Mundial. Mas guerras de formação de território já não foram tantas assim, né? Teve muito conflito com indígenas, né? Que não deixa de ser guerra também, mas não são tão bem documentadas como as guerras europeias. Porém, o rei Afonso X de Castela também reivindicava a região do Algarve, mas com a assinatura do Tratado de Badajoz de 1267, Afonso X reconhece os territórios do Algarve como parte do Reino de Portugal e, dessa forma, são estabelecidas as atuais fronteiras de Portugal com algumas exceções. Só que a partir desse momento se inicia uma rivalidade entre portugueses e castelhanos e em 1278 a região de Olivença passa para o controle português, sendo reconhecida através do Tratado de Alcanices de 1297. Mas apesar disso, a disputa entre os dois países por essa região continua até hoje, ficando conhecida como Questão de Olivença. Em junho de 1348, a peste negra chega em Portugal e se prolonga até os primeiros meses de 1349, matando entre 1/3 e metade da população do país. Meu Deus. Em 1373, é assinado entre o Reino de Portugal e o Reino da Inglaterra o Tratado Anglo-Português, estabelecendo um pacto de apoio mútuo entre os dois países. Então esse tratado de paz aí entre Inglaterra e Portugal é muito mais antigo do que eu pensava, hein? Caramba, eu achava que Portugal e Inglaterra fossem parceiros comerciais, políticos e por muitas vezes até parceiros militares também, numa história um pouco mais recente, né? E aquela questão da peste negra também, eu não sabia que tinha matado tanta gente assim em Portugal. É claro que foi uma doença terrível, uma pandemia que assolou a Europa, que destruiu todo o desenvolvimento europeu, quase que tinha até aquela época, mas em Portugal me parece que metade da população, é muita gente, metade é muita gente, é um contingente alto demais de mortos, né? Esse tratado é o mais antigo em vigor no mundo. Caramba! Em 1383, o rei Fernando I morre e seria sucedido por sua filha Beatriz. O problema é que o marido de Beatriz era o rei João I de Castela e assim Portugal seria governado por um rei castelhano. Para garantir a independência portuguesa, Dom João Mestre de Avis, que era meio-irmão de Fernando I, se opõe a Beatriz e a João I de Castela, levando à Batalha de Aljubarrota em 1385, entre o Reino de Portugal apoiado pela Inglaterra contra o Reino de Castela apoiado pela França e pela Coroa de Aragão. E no ano seguinte, depois da vitória portuguesa, Dom João Mestre de Avis se torna o rei João I de Portugal, pondo um fim à dinastia de Borgonha e dando início à dinastia de Avis. A aliança entre Portugal e Inglaterra é reforçada com a assinatura do Tratado de Windsor, firmando uma aliança diplomática entre os dois países, selada pelo casamento do rei João I de Portugal com a princesa inglesa Filipa de Lancaster.
Essa aliança diplomática entre Portugal e Inglaterra é a mais antiga do mundo e ajudou a manter as fronteiras de Portugal estáveis até hoje. Isso é muito interessante, hein, cara? Eu juro pra você, meu amigo, que eu não sabia que esse tratado era tão antigo assim. É um tratado de quase 1000 anos de amizade, de parceria entre portugueses e ingleses, hein? Impressionante uma coisa dessa. Com a independência consolidada e sob uma nova dinastia, se inicia um período de grandes mudanças na sociedade portuguesa. Em 1415, Portugal dá o pontapé inicial na era das grandes navegações, quando nesse ano parte de Lisboa uma frota militar com mais de 200 embarcações e cerca de 20 mil homens em direção a Ceuta, no atual Marrocos. Nessa frota estavam o próprio rei Dom João I, os príncipes Duarte, Pedro e o infante Dom Henrique, o Navegador, a mais importante figura da era das grandes navegações e o grande patrono dessa empreitada, além do lendário herói português Nuno Álvares Pereira. E com a conquista desse rico e importante centro comercial islâmico no norte da África, é fundado o duradouro Império Português. Já em 1419, os portugueses começam a colonizar o arquipélago da Madeira e em 1427 o arquipélago dos Açores. Em 1434, os portugueses são os primeiros europeus a conseguir dobrar o Cabo Bojador e 10 anos depois, em 1444, é fundado o primeiro entreposto comercial na costa leste africana, na ilha de Goré, na costa do atual Senegal. Ele esqueceu de falar, é claro também, como eu disse antes, é um vídeo rápido, é um vídeo de apenas 13 minutos, onde não se compreende todos os detalhes, né? Ele vai falando bastante coisa, é um vídeo riquíssimo. Mas a importância de ter dobrado o Cabo Bojador é uma revolução nas navegações, na tecnologia de navegações do século XV, né? O Cabo Bojador era um local extremamente longe já, né? Para se chegar de navio, e tinha um clima terrível naquela época, né? Tempestades e tal, muito, até bem parecido com o Cabo das Tormentas, que foi superado anos mais tarde, né? Que eu não sei se vai mostrar no vídeo aqui também. 4 anos depois, é fundado outro forte em Arguim, na costa da atual Mauritânia, e por volta de 1460 começa a colonização do arquipélago de Cabo Verde. As explorações portuguesas continuam e, graças ao aperfeiçoamento da caravela, os portugueses conseguem em 1473 ultrapassar a linha do Equador. Só que desde a entrada da Coroa de Castela nas explorações marítimas, começaram a ocorrer conflitos entre os dois países. Então, em 1479, é assinado entre Portugal e a Coroa de Castela o Tratado das Alcáçovas, dividindo o mundo em 2 hemisférios, com exceção das terras já conquistadas, ficando a Coroa de Castela com as terras do norte e Portugal com as terras do sul. Portugal segue então explorando a costa africana, até que em 1488 o navegador Bartolomeu Dias consegue contornar o Cabo das Tormentas, rebatizado pelo rei de Cabo da Boa Esperança, e comprova a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico. Mais uma vez, é aquilo lá que eu te disse, né? O Cabo das Tormentas era terrível também. Pior do que o Bojador ainda, para se ultrapassar, né? O ter ultrapassado o Cabo das Tormentas foi um marco também nas navegações. Portugal foi pioneiríssima nas navegações. E isso a gente ensina para os nossos crianças aqui também, sim. Desde pequenos, desde que eles começam a estudar história mais a sério na escola mesmo, né? Com aquela história mundial. Portugal já aparece aí em 1488, a época que o vídeo tá mostrando aqui, a gente já tá quase chegando ali na parte em que a gente envolve a América, né? Que a América aparece ali no mundo e tem um papel importantíssimo na história portuguesa por causa justamente da colonização brasileira. Em 1492, Cristóvão Colombo, a serviço da Coroa de Castela, chega na América. Só que, como as terras descobertas por Colombo estavam ao sul do Tratado das Alcáçovas, Portugal foi imediatamente reivindicar as novas terras descobertas. Esse impasse levou à assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, dividindo dessa vez as terras através de um meridiano, ficando as terras do oeste com a Coroa de Castela e as terras do leste com Portugal. As explorações marítimas continuam e em 1497, já sob o reinado de Manuel I, uma expedição composta por 4 embarcações e cerca de 170 homens, comandada por Vasco da Gama, parte de Lisboa, e no ano seguinte chega em Calicut, na Índia. Dessa forma, é finalmente descoberto o caminho para as Índias
e Portugal começa sua colonização na região ao fundar o primeiro posto comercial em Calicut. É importante citar também, o vídeo não falou isso, né, que a tomada de Constantinopla foi determinante para que Portugal também tomasse ainda mais coragem para entrar no mar, para entrar nos oceanos e desbravar esses mares, né? Com a descoberta do caminho para as Índias, o rei Manuel I envia outra frota, dessa vez muito maior, com 3 embarcações e cerca de 1000 homens sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que parte de Lisboa em 9 de março de 1500, só que ao invés de seguir para a Índia, os portugueses se afastam da costa africana e no dia 22 de abril chegam na costa brasileira. Apesar de muito provavelmente os portugueses já saberem da existência dessas terras, essa é a data oficial da descoberta do Brasil pelos portugueses. Sim, 22 de abril. É uma data que é muito estudada aqui também no Brasil. Importante, é o marco inicial da nossa história conhecida, é claro, né? Hoje em dia tá muito em voga aí a gente estudar o território brasileiro, a história do território brasileiro, ainda antes da chegada dos portugueses, antes de 1500, né? As culturas, tradições indígenas e tudo mais. Creio que o vídeo não é o propósito desse vídeo, ele não vai falar disso, até porque é um vídeo sobre a história de Portugal e não da história do Brasil. Então, a gente, se quiser conversar sobre isso, a gente conversa num outro vídeo e acho que ele também falaria sobre isso num outro vídeo. Assim tem início a colonização portuguesa na América e nesse mesmo ano começa a colonização portuguesa na costa leste africana com o estabelecimento da colônia de Malindi. Se inicia também nessa época a descoberta de diversas ilhas no Atlântico e no Índico, e em 1505 os portugueses começam a ocupar a costa do atual Moçambique e a ilha do Ceilão. Como consequência das expedições portuguesas para a Índia, em 1507 os portugueses chegam também no Oriente Médio, onde atacam e conquistam o Reino de Hormuz na entrada do Golfo Pérsico. Em 1511, os portugueses estabelecem em Malaca, na Península da Malásia, uma base estratégica para a expansão portuguesa nas Índias Orientais, e ainda nesse ano, são os primeiros europeus a ocupar as Ilhas Molucas. Cara, olha até onde esses caras chegaram em um espaço de tempo relativamente curto ali, coisa de 30 anos, né? Impressionante uma coisa dessa, é um feito pra se orgulhar mesmo, não é pra qualquer um não, cara. Vamos lembrar que no século XV, no começo do século XVI, não se tinha o conhecimento geográfico que a gente tem hoje, atualmente, né? A coisa impressionante o feito desses navegadores portugueses dessa época aí, cara. Também nessa época, começa... Eu diria até, pausando de novo rapidinho, diria até que seria uma conquista, a principal conquista da humanidade, mais até do que a conquista do espaço, da Lua, pelo ser humano, né? Porque isso realmente abriu as fronteiras comerciais, culturais da humanidade, a primeira globalização. Cara, é um negócio maravilhoso. A ocupar a ilha de Timor, que mais tarde se tornaria uma importante colônia portuguesa. Entre 1542 e 1543, o Império Português alcança o Extremo Oriente e acontece o primeiro contato entre Portugal e Japão quando os portugueses desembarcam no sul do arquipélago japonês, onde mais tarde fundariam Nagasaki, marcando assim o início das relações diplomáticas, comerciais e culturais entre os dois países. Aí tá uma coisa que eu não sabia, Nagasaki foi fundada por portugueses. Essa eu juro que eu não sabia. Em 1553, os portugueses montam uma base provisória em Macau, onde passaram a se estabelecer de forma permanente a partir de 1557 com a autorização dos chineses. Dessa forma, Portugal já tinha construído um império global, possuindo bases comerciais em todo o canto do mundo, e nessa altura, Portugal já era a maior potência econômica, militar e política do mundo, tendo o comércio de cana-de-açúcar desenvolvido no Brasil como a base da sua economia. Isso posteriormente, né? A cultura da cana-de-açúcar aqui começou a partir da década de 1530, por aí, né? Realmente Portugal usou muito sabiamente os conhecimentos marítimos que absorveu, a troca cultural com as outras pessoas, com as outras regiões do mundo e utilizou muito bem também o território brasileiro, que era enorme, né? Foi uma vantagem gigantesca para os portugueses a colonização do Brasil. Em 1575, os portugueses começam a ocupar a costa da atual Angola e no ano seguinte fundam a cidade de Luanda. Em 1580, o rei Henrique I morre sem deixar herdeiros e isso leva a uma crise sucessória no Reino de Portugal.
Então o rei Filipe II da Espanha reivindica o trono português e é aceito como Filipe I de Portugal, dando início à dinastia de Habsburgo e levando a uma união dos reinos de Portugal e Espanha que ficou conhecida como União Ibérica. Durante essa união, os inimigos espanhóis se voltaram contra Portugal, as relações entre Portugal e Inglaterra ficaram abaladas e os portugueses foram envolvidos na Guerra dos 80 Anos contra a Holanda e, por causa disso, os portugueses tiveram várias de suas colônias invadidas pelos holandeses, incluindo o Brasil. Por outro lado, essa união extinguiu os limites do Tratado de Tordesilhas, permitindo a expansão da colônia brasileira para o leste, ampliando o território português na América. Essa ampliação do território português na América também se deu muito, em parte, aí, além da extrapolação do Tratado de Tordesilhas também, muito em parte à própria questão de exploração dos colonos portugueses que estavam aqui e dos descendentes deles, né? Aqui em São Paulo mesmo, a tradição bandeirante, né? Do pessoal que saía daqui de São Paulo em direção ao interior do Brasil em busca de riquezas, em busca de ouro, que Portugal nunca chegou a encontrar naquele primeiro momento e da colonização, né, aqui. Isso fez com que os brasileiros mesmo começassem a entrar mais pro território, mais para dentro do interior do Brasil, e aí sim encontraram logo, né, mais ou menos nesse período que tá aparecendo aí, 1637, 1640, as minas de ouro da região das Minas Gerais, e isso também deu uma injeção de riqueza muito forte ao reino português. Não sei se ele vai falar disso aqui no vídeo. Mas em 1640, o Duque de Bragança, Dom João, lidera uma revolta apoiada pelos nobres que estavam descontentes com o governo espanhol, se torna o rei Dom João IV de Portugal, dando início à dinastia de Bragança, põe fim à União Ibérica e dá início à Guerra da Restauração. Essa guerra duraria até 1668, terminando com a assinatura do Tratado de Lisboa e com a vitória de Portugal, mas mesmo assim os portugueses acabaram perdendo mais territórios, principalmente na Índia e no Ceilão. Em 1693, é descoberto ouro no Brasil e em 1699 chega em Lisboa o primeiro carregamento de ouro vindo da colônia da América. O crescimento da exploração de minérios no Brasil resultou na entrada de muito ouro nos cofres do Império Português na primeira metade do século XVIII, e isso acabou impulsionando o desenvolvimento econômico do país. Ele falou. No entanto, o reinado de João V, o rei da época, também ficou marcado por muito desperdício de recursos. Em 1750, começa a Era Pombalina, quando Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, assume o cargo de primeiro-ministro, realiza muitas mudanças no governo, aumentando a força do Estado e promove reformas dando mais poder ao rei. O Marquês de Pombal também é um personagem estudadíssimo na história brasileira, porque as decisões que ele tomou afetaram diretamente a nossa história, né? Diretamente, né? A administração pombalina é muito estudada aqui, principalmente a questão dele com a igreja, né? Ele tinha muito problema com a igreja católica, ele mandou expulsar os jesuítas do território brasileiro e creio que de Portugal também, né? Ele era um governante muito forte, assim, né? Fazia questão de tomar um controle muito firme do governo. Em 1755, ocorre um terremoto em Lisboa que acabou matando entre 40 e 60 mil pessoas e destruindo completamente a cidade. Isso acabou desacelerando as ambições portuguesas no final do século XVIII e para reconstruir a cidade foi realizado um aumento de impostos nas colônias que acabou gerando muita revolta. Sim, esse terremoto também consumiu muito das riquezas que Portugal tinha, né, para reconstruir a cidade, e isso gera uma revolta aqui no Brasil que termina com a Inconfidência Mineira, que é um dos primeiros movimentos separatistas que apareceram na colônia, né, o pessoal impedindo aqui no Brasil já nesse momento a independência de Portugal. Com a assinatura do Tratado de Badajoz de 1801, o território de Olivença é anexado pela Espanha. Só que esse tratado seria declarado nulo por Portugal e a Espanha reconheceria a soberania portuguesa, se comprometendo a devolver o território, o que não aconteceu até hoje. Em 1803 começam as Guerras Napoleônicas e em 1807 Napoleão invade Portugal. Essa guerra mudaria completamente o destino dos portugueses. No próximo vídeo, vamos entender as consequências dessa guerra para Portugal, como o Império Português deixou de ser esse poderoso império que ainda estava presente em todas as partes do mundo e o que levou ao fim da monarquia no país
transformando Portugal no país que conhecemos hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito bem, bom. Mais uma vez, né, a gente enriquecendo a nossa cultura com um vídeo muito bom, eu gostei muito, né, fiz alguns apontamentos extras aqui que o vídeo original aí do pessoal do Globalizando o Conhecimento não tinha colocado, mas é claro, como eu disse, é um vídeo de pouco mais de 10 minutos aqui, nesse caso de 13 minutos, em que nesse período você não consegue contar tudo, exatamente tudo que fala. Vai faltar algum detalhe ou outro e é por isso que a gente tá aqui, né, principalmente com as partes que incluem o Brasil também. Né, que eu não sei como que é em Portugal o estudo da história em Portugal, mas o estudo da história aqui no Brasil eu conheço muito bem, né, e são essas coisas que uma coisa pode ir complementando o outro, né, a história portuguesa é riquíssima, mas infelizmente pouco estudada aqui no Brasil, né, pouco estudada, detalhes que eu não conhecia, outros eu já conhecia, mas a gente vai enriquecendo a nossa cultura aqui aos pouquinhos e ó, semana que vem tem mais um vídeo, tem a terceira parte dessa história portuguesa com os meus comentários aqui. Não perca, caso você ainda não esteja inscrito no canal do Johnny Carlos, não tenha ativado os sininhos aí, faça isso agora, meu amigo. Aproveita para deixar seu gostei também, que isso é muito importante para mim, tá bom? Agora eu vou chegar aqui, ó, para te indicar a terceira parte desse vídeo que vai rolar aí, tá? Se você estiver vendo depois, esse vídeo já vai estar aqui para você, beleza? Clica para conferir o final dessa história espetacular e riquíssima, da qual o povo português tem, com razão, muito orgulho. Eu te vejo no próximo vídeo, meu amigo. Aqui no canal do Johnny Carlos tem vídeo todo dia, você sabe, né? Mas a gente se vê. Vamos lá. Fui!